Então, gente querida, chegamos ao nosso último vídeo desse curso e desde o primeiro vídeo a gente vem conversando sobre a importância de levar para a sala de aula, para as nossas unidades de ensino, uma educação profundamente comprometida com a mudança da nossa cultura, que é machista, que é patriarcal e que é sexista. No vídeo passado, depois que a gente conversou um pouco sobre o quanto essa educação comprometida com a promoção da equidade de gênero pode colaborar na prevenção ao abuso sexual de crianças e adolescentes, a gente mencionou também o quanto é importante compreender que não dá para falar de promoção de igualdade entre homens e mulheres sem falar também sobre como mulheres negras sofrem violações de direitos em relação a mulheres brancas. A gente precisa lembrar que o Brasil é um país que existe há 520 anos e que por mais de 300 anos traficou, torturou, explorou, matou pessoas negras, negando a essas pessoas qualquer reconhecimento da sua humanidade. E o resultado disso é que ao longo das últimas 16 gerações, a gente vive em um país em que a população negra é brutalmente ferida nos seus direitos mais básicos. O Brasil foi um país que não só explorou pessoas negras, negando a elas o mínimo reconhecimento da sua humanidade, mas ele também foi um país que, ao decretar o fim da escravização de pessoas negras por força da pressão externa de outros países e, sobretudo, por força da mobilização do povo negro, que lutou muito para conquistar a sua liberdade, quando o Brasil decretou o fim da escravização de pessoas negras, decretou a abolição da escravatura, ele foi criando, ele já vinha criando, mas ele consolidou aquilo que Silvio Almeida vai chamar de racismo estrutural, ou seja, uma forma de organizar a sociedade a partir da qual eu garanto uma série de privilégios para pessoas brancas e retiro direitos de pessoas negras. Trazendo essa discussão, aproximando essa discussão para a questão de gênero, nessa perspectiva interseccional de pensar como é que essas duas opressões se entrecruzam, gênero e raça, a gente precisa lembrar o seguinte: como a gente discutiu ao longo deste curso, nós temos uma cultura que diz para as meninas que elas só podem sonhar com casamento, com a maternidade, que elas são subalternas em relação aos homens. Quando a gente pensa nas mulheres negras, isso é muito mais grave, porque nem isso é concedido às mulheres negras, o direito à maternidade ou o direito ao casamento. Ao longo da história do Brasil, para as mulheres negras foi reservado o lugar da mãe preta boa, serviçal, subserviente, a quem estava reservado o trabalho braçal, o trabalho doméstico, o cuidado com o filho da mulher branca e a negação de toda a sua humanidade e de todos os seus direitos. Parte dessa cultura racista perversa é aquilo que a grande intelectual Patricia Hill Collins, no livro Pensamento Feminista Negro, chama de imagens de controle. Todas as meninas negras nascem dentro de uma cultura banhada de imagens, de representações que alimentam a ideia de que a beleza é branca, a inteligência é branca, a intelectualidade é branca. Imaginem, você nascer dentro de uma cultura que associa tudo o que você é a coisas ruins. Então, o cabelo crespo é feio, a pele negra é feia, a pessoa negra é menos provida intelectualmente do que a pessoa branca. É isso que está dito na cultura a partir dessas imagens de controle sobre a qual a Patricia Hill Collins fala. Basta a gente observar as nossas novelas, filmes, desenhos, como ainda prevalece a hegemonia, a presença muito maior de pessoas brancas. Isso colabora para que meninas e meninos negros sejam educados para o auto-ódio, para se sentirem inferiores. Então, quando a gente fala de promover uma educação que ensine para as meninas desde cedo
a acreditarem na sua força, na sua potência e a compreenderem que elas têm o direito a sonhar com o que elas quiserem, em ser jogadoras de futebol, skatistas, cientistas, jornalistas, professoras. Se elas quiserem sonhar em casar e ter filhos, está tudo ok, desde que essa seja uma escolha lúcida, consciente e não um constrangimento da cultura. Quando a gente fala isso para as meninas, de um modo geral, a gente precisa compreender que isso precisa trazer especificidade para o diálogo com as meninas negras. Porque assim como a gente disse no primeiro vídeo que a escola é sexista, a gente precisa dizer a escola é racista. Nós temos um currículo, livros didáticos que, segundo Tomás Tadeu da Silva, no livro Alienígenas na Escola, ele discute como os nossos currículos, os nossos livros didáticos, eles apresentam determinados grupos de maneira subalternizada, estigmatizada ou até mesmo apagando esses sujeitos da história. É o caso das mulheres. Se a gente abre um livro didático, se a gente observa o currículo, a gente tem a sensação de que as mulheres não participaram da construção da história da humanidade, da construção da história do nosso país. Segundo informa os livros didáticos, a nossa história foi toda feita por mãos brancas e masculinas. Há um apagamento ou uma estigmatização dos indígenas, das mulheres, das pessoas negras. E é importante que no nosso trabalho, comprometido com uma agenda que se dê em para os direitos humanos, com foco em garantia de direitos de meninas, a gente traga para esse debate a importância de repertoriar, de trazer conhecimentos para que as meninas negras compreendam a sua identidade fora desses estereótipos e dessas imagens de controle que as desumanizam. É importante desde cedo dizer para as meninas negras que elas descendem de pessoas, elas nasceram de pessoas que vieram nesse processo violento, né, de tráfico do continente que não é só o berço da humanidade, mas é o berço da civilização. É do continente africano que vem todo o conhecimento que circula hoje no mundo. Foi lá no continente africano que surgiram as primeiras 3 universidades do mundo. É de lá que veio o que a gente entende hoje como arquitetura, literatura, ciência. E nós temos uma escola que ensina as meninas negras a se perceberem a partir do lugar da dor, do sofrimento, a partir do lugar da escravização. Então, todas as vezes que a gente for fazer um trabalho voltado para a promoção dos direitos das meninas, a gente precisa fazer esse recorte racial, porque, como eu disse, se as meninas estão dentro de uma cultura que diz para elas que elas são inferiores e só podem sonhar com o casamento, com a maternidade e com lugares subalternos, isso chega de forma muito mais violenta, muito mais perversa quando a gente está falando de meninas negras. Então, com essas reflexões que eu trouxe aqui para vocês, a gente encerra o nosso 5º vídeo do curso Educação para a Equidade de Gênero. Eu espero que essa caminhada tenha sido proveitosa para vocês, que vocês tenham aprendido com esses conteúdos que eu trouxe, que são conteúdos que eu vivenciei na minha prática pedagógica ao longo dos meus 30 anos como professora da educação básica, em especial nos últimos 8 anos em que eu criei e desenvolvi o projeto Mulheres Inspiradoras. Quem quiser continuar nesse diálogo comigo, eu vou deixar aqui o meu Instagram, @professora_Gina_Vieira, e o meu e-mail, ginavieiraponte@gmail.com. Essa é uma iniciativa do projeto Fique Bem, um projeto construído e pensado com toda a seriedade, todo o compromisso, pensando a professora e o professor. É um projeto pensado com, para e sobre professoras e professores, visando o fortalecimento da carreira do magistério, visando a valorização do docente
e visando a que esse professor e essa professora sintam-se muito apoiados e muito abraçados para realizar o seu trabalho, que é tão importante para todos nós. Muito obrigada. Foi uma alegria imensa estar nessa caminhada com vocês.